Vamos lá. Hoje é segunda-feira. São 6h15 da manhã. Quase. Ou mais. É, 6h14. Hoje é uma segunda-feira, são 6h14 e 29/11/2021. Assim sendo, vamos de fato falar. Melhor dizendo, como o divino mesmo esteve a falar. Vamos apenas pincelar. E eu vou colaborar. É isso. Dentinho. Dentinho meu. Existe mundo mais lindo do que o meu? E o dentinho? O dentinho logo resolveu falar. Se você de fato for alimentar a vida linda que Deus esteve a lhe dar, com toda certeza, mundo melhor não há. Que resposta o dentinho esteve a me dar? Talvez fosse melhor eu perguntar: linguinha minha, existe vida mais perfeitinha do que a minha? Se você for considerar o mundo lindo que Deus esteve a trabalhar para toda essa beleza você usar, mundo melhor não há. Que resposta? Vou perguntar. Gargantinha minha, existe uma vida mais perfeitinha do que a minha? Olha, se você aceitar o universo lindo que Deus esteve a trabalhar para todo o seu esplendor, você vomitar? Vida melhor não há. Não havia dúvida. Não havia dúvida de que eu poderia, de fato, engolir qualquer coisa nesse lugar. Eu iria mastigar. Eu iria até ter paladar. Isso aí eu já estive a aceitar. Vou perguntar ao estômago se ele é capaz de segurar tudo isso que eu vou ter que levar. Oh, meu estômago tão lindo, tão perfeito, tão útil. Existe de fato a possibilidade de eu errar, de você não segurar, de eu não acertar a coisa que eu tenho que pegar, mastigar, saborear, pela garganta passar? Ah, que pergunta é essa? Você está a duvidar do mundo lindo que Deus esteve a criar para tudo você realizar e até usar os sentidos perfeitos do lugar? Santo, nesse caso eu vou poder de fato entrar na própria casa familiar? Sem dúvida de que você vai poder entrar, vai poder passar uma boa temporada lá. Você vai realizar qualquer coisa nesse lugar, se assim você desejar. Basta você aceitar o mundo perfeito que Deus esteve a lhe dar. Dúvida não há. Santo, é bom de fato eu não abusar. Sim, porque essa história de eu ficar toda hora a argumentar, sim. Mas sabe como é que é? Abraão, o quê? Resolveu questionar. Vai matar o justo, o injusto, vai de fato punir o pecador, vai.
Eu já perguntei, eu não vou abusar. A última perguntinha no lugar, para Abraão eu considerar. E examinar fezes. Sim, porque uma coisa é você de fato mastigar, até engunhar, mas sabendo que o estômago vai segurar. Será que eu vou conseguir analisar todas essas fezes do lugar? Sim, porque, olha, eu não sei não, porque fezes familiar é algo muito difícil da gente aceitar. Não tenho dúvida de que eu vou de fato saber separar cada bosta para o exame você realizar. Agora eu vou logo lhe falar, o chumbo vai pesar e você vai ter que aceitar as condições de cada bosta familiar, já que de fato não é tão fácil assim a gente meter a mão. Bosta é bosta. E bosta familiar, ninguém pode recusar. Tem que pegar, amassar, separar. Tem que saber lidar. E é sem de fato enojar. É a bosta que você vai encontrar. E é com essa bosta que você vai lidar. Sem de fato repudiar. Tanto. Não havia nenhuma dúvida. Não, 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 não havia não. Eu tinha tudo lá. Deus então esteve a me chamar. Sabe que vai ter que de fato falar sobre tudo aquilo que você esteve a denunciar. Porque você sabe que você pode colaborar. Vê aquilo que ninguém consegue enxergar. Você sabe usar o fundo de participação do lugar, já que de fato você soube forçar em tudo quanto é lugar. Levando em consideração o fundo de participação, eu tenho que dizer, isso é uma perdição. Porque uma coisa é só usar aquilo que Deus esteve a me dar, levando em consideração aquilo que eu estive a conquistar. A outra coisa bem diferente sou eu, de fato, enviar gente para, de fato, trabalhar e, de fato, deixar apenas gotículas no lugar e todo o fundo de participação eu, de fato, carregar usando o próprio banco do lugar. E isso a gente não consegue, de fato, a gente não consegue encontrar. Essa história de deputado apadrinhar município no lugar, isso nunca esteve a prestar. Porque deputado se acha no direito de pegar o dinheiro que o Estado de fato deveria encaminhar para de fato o município trabalhar em cima da verba que ele vai de fato e encontrar, quer dizer, pegar, quer dizer, ah, a questão é essa. A questão é que da forma como a coisa esteve a se dar, o próprio Estado faz questão de avisar o quanto que o município vai de fato ganhar para o próprio deputado trabalhar em cima daquilo que é de cunho particular. Não pertence a ninguém nesse lugar, a não ser o próprio fundo, quer dizer, o próprio ao dono. E o dono é o município. Isso passou a ser de fato uma complicação. Não, isso passou a ser uma complicação. Porque desde que a gente resolveu fazer serão, nós viramos de fato um mundo sem noção.
E o município tateando, fazendo apelação, do tipo promoção para deputado. O quê? Viver assim, de fundo de participação. E o que ele ganha? O que ele ganha? O que ele ganha, ele não gasta, não. O que? Ainda tem mais essa. Olha, resolveram de fato é fazer festa. O quê? Eu não deveria nem sequer, de fato, falar. Quer dizer, se eu for considerar a problemática que há, eu deveria até me calar. Mas Deus disse assim: quem quiser que vai de fato buscar. O quê? A folha de pagamento do lugar. Olha, eu vou falar. Criaram de fato uma folha de pagamento no lugar para todo o dinheiro. O quê? Aqui se desviar. O dinheiro que é de fato de cunho particular, aquele que o deputado deveria usar para ter vida particular, as suas contas, ele mesmo bancar, esse cai livre, leve e solto. O quê? Em outro lugar. É como se ele nunca estivesse de fato a precisar. Líquido e certo. E aí criaram de fato uma linha paralela. Todo lugar que tem um deputado a apadrinhar, esse de fato vai se beneficiar do fundo de participação. Aqui o seu salário vai multiplicar. Não tem de fato limite para o deputado gastar. Aí é uma vida boa. O quê? Vive assim, comendo bosta e caviar, bosta e caviar, bosta e caviar, bosta e caviar. Eu não sei não se isso é uma coisa que a gente deveria realizar. Olha, porque, de fato, o povo sem trabalhar, fome muita gente estar a passar, e deputado comendo bosta e caviar, sem, de fato, sequer se responsabilizar. Não existe nada que deputado aqui esteva a realizar para, de algum modo, o sistema funcionar. São balela, ok? Eles não servem para nada, não têm utilidade prática. Eu vou falar, o quê? Se de fato viesse a fechar cada Câmara Legislativa nesse lugar, nenhuma falta, o quê? Não serve, não. Não tem utilidade prática, o quê? E aí eu vou ter que dizer, o quê? Se Deus disse para eu de fato pesar, entrar em cada Câmara Legislativa desse lugar e de fato debulhar tudo quanto é projeto que aqui se costuma apresentar como trabalho parlamentar. Ó, é inútil. Vive assim, ó, de passar aqui e acolá, de passear. Vão passeando aqui e acolá, o fundo de participação a usar, sem nada realizar, não realiza. Na boa mesmo, eu vou ter que, de fato, confessar. A única coisa que, de fato, o que deveria, de fato, a gente bancar, como uma coisa, boa mesmo para o lugar, é aquilo que a gente poderia dizer assim, ó. Aqueles que deveriam acompanhar o fundo de participação do município. Sim, é restrição. Sim, uma legislação para você, de fato, saber onde o prefeito iria, de fato, usar aquilo que o município iria receber. Assim não teria, de fato, esse outro poder. O quê? Não tem nenhuma utilidade a não ser absorver todo o suor que o povo brasileiro aqui esteve, de fato, o quê? Sabe como é que é? A verter. O quê? Aí é que está. Não adianta, de fato, querer comigo argumentar sobre Câmara Legislativa nesse lugar. Não existe nenhum tipo de situação que a gente possa buscar para falar. É importante, não existe. Não existe. Quando, de fato, a gente sabe administrar, separando o dinheiro de cada lugar,
O governador por si só vai saber usar tudo aquilo que ele de fato se disponibilizar para a cereja do bolo ele ofertar. Porque o governador, por si só, ele tem que sustentar, tem secretariado para assim ele realizar. Ele não precisa, de fato, de bajular. Ele não precisa se apossar de dinheiro que vem para outro lugar. Ele não tem que ser peneira nesse lugar, não. O município deve, de fato, receber aquilo que, de fato, ele vai usar, precisar. O bolo é o município que tem que preparar com os ingredientes que ele de fato estiver a necessitar, que ele se disponibilizar. Cada coisa no seu devido lugar, em cada lugar. O governador tem que de fato trabalhar pelo todo e não de forma particular. Colocando deputado aqui, deputado acolá, deputado aqui, deputado acolá, para de fato o dinheiro de todo o município administrar e prefeito viver a boiar num barril de pólvora, no lugar. Sem conseguir de fato se safar, se o safado, sabe como é que é, do deputado lhe prejudicar. Não tem a mínima possibilidade dele argumentar. Ele vai viver ali, ó, massacrado no lugar. Todo mundo achando que ele esteve a roubar o dinheiro que jamais esteve a chegar. Essa é a questão. Essa é a questão do tal fundo de participação. O deputado, ele vai desviar e a culpa é o prefeito que vai levar. Vive assim, correndo para aqui, gastando um dinheiro que jamais ele iria ter que gastar. Correndo para aqui, pedindo de fato para deputado liberar a emenda parlamentar. Que emenda parlamentar? Que emenda? O dinheiro tem que cair na conta para o vereador ali e de forma limitada. E sem essa história de eternizar. Limitada. Vereador não tem que ser dono de emenda, não. Não tem que receber dinheiro para, de fato, esmola, não. Dá não. Ele vai receber o salário para acompanhar o dinheiro que o município vai ganhar e saber exatamente onde o dinheiro está. E tem que ser com a proporção do lugar. Se essa história de multiplicar, o salário dele não pode acompanhar a Câmara Legislativa de outro lugar. Isso é uma empresa de cunho muito particular. E é assim que deve se tratar. Não é criar uma lei para, de fato, se encaixar tudo quanto é tipo de município. Isso não existe, não. É por isso que essa desgraça que é a administração. Se deputado não tem, de fato, nenhum tipo de utilidade, não tem, essa é a verdade. Essa é a verdade. Vive de abocanhar todo o dinheiro que o município precisa gastar para manter o equilíbrio da vida familiar, com o seu próprio olhar, Mas desse jeito que nós estivemos de fato a realizar, o problema é laranja podre no lugar. Olha, desde que de fato começaram a enxergar o mundo que aqui estiver a plantar, depois daquilo que dizem ser ditadura militar, isso é democracia, até o mundo resolveu acompanhar. O quê? Santo Deus, tenho que dar risada. O quê? O mundo resolveu acompanhar a democracia desse lugar. Podem acreditar. Deus disse, Deus disse. Passa aqui, passa acolá. Passa aqui, passa acolá.
Aí resolveram, de fato, inventar uma democracia que você não consegue, de fato, assimilar como sendo o pensar do povo do lugar. Sim, porque dizem que o conceito de democracia é o poder emanado da força popular. Que a força popular é que tem que ditar as regras do lugar. E com o tempo, essas regras elas vão mudar, porque sabe como é que a força popular tende a mudar. Um dia eu estou aqui com esse pensar, outro dia eu estou cá, eu estou aqui, e deve se respeitar. Deve se respeitar. Por isso, não podemos, de fato, colocar parâmetro no hoje que o amanhã vai realizar. De tempo em tempo, a gente tem que, de fato, aceitar a força para onde ela vai nos levar. Nós não podemos, de fato, querer impor regras no lugar. É preciso saber as regras que o povo vai sustentar para ele se responsabilizar. Poder público ele tem é que executar respeitando as leis que deve se criar de acordo com o desejar da força popular. É você utilizar aquilo que eles dizem realizar. Sim, senso. É. Onde estão a moral, o que estão a pensar, a forma como cada um, frequente, igreja, babá, e traçar um perfil do lugar e saber de fato onde o dinheiro de fato está, como é que de fato o dinheiro e dar diretrizes para quem vai executar, porque o prefeito ele vai executar, é o prefeito que vai executar, mas ele tem que receber diretrizes. Aqui está de fato, é isso, é o papel que o governador, do seu secretariado, com base em dados, conhecendo de fato cada pedaço, saber orientar. Ó, aqui está os dados. Você precisa de fato administrar o dinheiro, colocar aqui a Câmara de Vereador, saber conhecer os dados para o dinheiro de fato ser colocado de modo exato. Por isso, todo esse dinheiro é desviado. Por causa, daquilo que é chamado Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Todo o salário desse povo é depositado num lugar inacreditável. Eu nem sabia que isso poderia ser realizado. Mas Deus disse, você vai fazer um apanhado. E foi com base nesse apanhado que eu, de fato, fiquei assim a pensar, meu Deus, como é que essas pessoas podem achar que elas são gente nesse lugar? São vermes a desfrutar de cada bosta familiar. Por isso, Deus esteve de fato a me falar. Fazer exame de fezes familiar não vai ser fácil em nenhum lugar. Mas é preciso aceitar. É preciso aceitar o que nós fomos capazes de realizar. Não existe essa questão, do que o outro vai falar, eles vão encontrar motivo. Esmagar como? Esmagar baseado em quê? No que eles estiveram a realizar? Comigo, podem de fato contar. Mas é sabendo que eu não tenho medo de pegar bosta familiar, bosta desse lugar aqui. Ó,
mastigar e falar exatamente o que eles estiveram a realizar. Eles são fezes nesse lugar. O dinheiro deles, eles nunca costumam gastar. Eles costumam guardar, uma fortuna costuma de fato amealhar. Agora, sabe como é que é o azar, né? Se vierem a vacilar, vão sobrar. Não vão poder desfrutar da aposentadoria que cada um esteve de fato a planejar. E aí, sabe como é que é o crime organizado? Vai simplesmente, sabe que essa é a questão. Porque, assim, do dente, sabe como é que quando a gente tem dor de dente? A gente tem dor de dente. A gente acha assim, não, olha, a gente vive de uma maneira assim meio que dormente. A gente não pensa que a gente vai ficar doente, que a gente vai ficar na mão dessa gente e que de repente, o quê? A gente vai de fato, ah, santo, a gente não vai poder, de fato, sacar, sentir esse dinheirão, depois desfrutar. A gente vai, de fato, poder morar no interior, no próprio interior que a gente esteve, de fato, a prejudicar, dizendo que esteve a apadrinhar. Olha, se a gente for checar cada deputado que esteve, de fato, a aceitar esse tipo de coisa no lugar, todo o dinheiro dele continua lá. E ele continua sendo, de fato, o gato a miar, tendo que trabalhar para o crime organizado que ele mesmo um dia esteve a bancar. Aí ele, de fato, aceita se aposentar e, de repente, alguém vai falar assim, aí, de fato, o que você colocou lá é, de fato, uma aposentadoria, um fundo de pensão. O quê? Não pode tirar, não. É fundo de pensão. A gente deposita lá para você se aposentar e poder desfrutar. Ele acha que ele vai de fato poder sacar. E aí, de fato, a vida boa, comprar apartamento, casa de luxo no lugar. E depois, quando chega assim, ó, é fundo de pensão, é fundo de pensão. Você vai receber, de fato, a grana e tal, e tal, e tal. E se você precisar, você vai poder pegar o dinheiro, o banco vai emprestar, e aí você vai poder pagar. Coisa. Ah, não avisaram, não. Você o tempo todo esteve, de fato, a sacar. Você gastou muito mais do que você pôde calcular. Agora é hora de você pagar. Você ainda tem que, de fato, colaborar. Olha, fundo de pensão no lugar, eu preciso, de fato, falar. Sabe como é que é banda podre? É, a gente sempre sabe, de fato, tocar banda podre no lugar. Por isso Deus me disse, passe lá e deixe esse recadinho, dando a certeza de que você nunca esteve a descansar. Para de fundo de pensão é desfrutar, não. Você trabalha 24 horas no lugar, já que você sabe desfrutar das 6 horas de cunho particular. Sabe como é que é? É que Deus esteve a me dar para o corpo não tombar fora do ar. Eu sei exatamente onde Deus esteve a me enviar e qual o poder que Ele esteve a me dar. Mas eu só vou usar se eu de fato precisar para trabalhar. Para trabalhar, não para privilegiar. Qualquer coisa eu posso realizar, tendo Deus como a minha base familiar. Sempre foi assim, em todo lugar que eu estive de fato a entrar. Eu nunca vou prejudicar, mas também não vou de fato privilegiar. Faço leitura. Pode de fato confiar. Não tenho medo.
do que Deus esteve a me dar. Eu sei viver com essa base familiar. Eu sei chegar. E eu sei de fato buscar aquilo que é importante aqui eu falar. Mas sei também deixar lá para no momento mais adequado eu pegar. Por isso o livro eu já estive a preparar, deixando já cada canto. Na hora eu só vou de fato organizar da forma como Deus esteve a me falar. E isso independe de hora e de lugar. Eu sei o meu tempo a administrar, como eu sempre estive a realizar. Obrigada. Eu sinto muito. Eu gostaria que não fosse tão difícil assim. Mas eu não posso, de fato, diminuir o que eles fizeram aqui. É isso aí. Eles comem o dinheiro do município aqui e fingem o tempo todo contribuir. E o país virou isso aí. Algo muito difícil de se definir. Bom dia. Inclusive para mim.